irmãos, a paz do Senhor. Paz do Senhor, igreja. Vocês podem se assentar, por gentileza. Eu quero, antes de mais nada, agradecer ao pastor Heber por esse convite. Ele esteve ali na igreja mês passado, junto com o pastor Cristiano, diácono Ademir. A igreja completou 58 anos, né? E os pastores nos deram ali a honra de estar ali conosco. Aí foi muito bom ver o pastor ali, a igreja ali na Pavuna, Cristã Evangélica na Pavuna, para quem não conhece. E eu louvo a Deus pela oportunidade, fez o convite, inclusive convidou até a minha esposa, mas infelizmente ela não pôde vir, porque ela estava até com pretensão de vir, mas hoje à tarde ela acordou passando muito mal, foi deitar, foi almoçou, acordou passando muito mal, e aí não pôde estar aqui. Mas eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele nos trouxe, né? Então eu louvo o Senhor. Peço aos irmãos, quando orarem, orem pelo pastor Henrique, a sua esposa, a sua família, porque somos carentes da graça de Deus. E eu gostaria de trazer uma palavra aqui nessa noite, meus irmãos, como eu costumo dizer sempre nas igrejas por onde eu prego. Não sei se é o que você vai querer ouvir, mas eu acredito que seja o que você precise ouvir nessa noite. Que o Espírito Santo fale no seu coração. E eu gostaria de fazer uma pergunta, né? Se eu chamasse qualquer um de vocês aqui, sentasse com você aqui no banco e falasse com você, perguntasse não, desse um testemunho para você: olha, eu conheço um crente, um irmão, ele partiu já para o Senhor, mas durante a vida dele, quando ele aceitou a Jesus, ele dedicou a metade da sua vida ao Evangelho. E na sua caminhada, Deus usou esse irmão, ele ganhou muitas almas para Jesus, ajudou a abrir muitos trabalhos, mas durante a sua caminhada, ele pegou uma malária, sofria dores terríveis de cabeça, teve problema de vista. Um dia foi acusado de sedição, ele foi preso e foi abandonado pelos os irmãos que tanto gostavam dele, acompanhavam dele. Ele foi preso. No dia do julgamento dele, ele foi abandonado por todos e, ao ser julgado, ele foi condenado, ficou na prisão, numa prisão fria, numa masmorra, e morreu sozinho, sem nada, com frio, abandonado. O que vocês diriam desse irmão? O que você falaria dele, à vista do evangelho que tem sido pregado hoje? Talvez você dissesse: o evangelho para ele não faz coisa, não foi muito boa não. Eu acho que esse irmão aí, eu não sei não. Mas vamos lá conhecer esse irmão, quem era. Abra sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 4. Essa foi a última carta que esse irmão escreveu antes de perder a sua vida degolado numa cadeia em Roma. O nome dele era Paulo, o maior evangelista de todos os tempos, o maior apóstolo do Senhor Jesus, o homem que mais plantou igreja no mundo, o homem que foi mais influente do que todos os Césares juntos, o homem que até hoje as suas palavras impactam a vida, transforma pessoas, porque não eram palavras dele, mas era usado pelo Espírito Santo. E nessa última carta, ele vai expressar uma coisa que muitas vezes nós lemos, mas nós esquecemos, por causa do evangelho que tem sido pregado nos dias de hoje. Aliás, eu nem chamo isso de evangelho, porque o evangelho, ele é transformação de vida. O evangelho é mudança, o evangelho é verdade. O evangelho, ele nos confronta. O evangelho, muitas das vezes, ele vai nos apontar coisas na nossa vida que nós gostaríamos de esconder, mas que, como Deus ele nos ama, ele deixa e faz questão que isso aconteça.
Eu vou ler a partir do versículo 3, do versículo 10 em diante. Aí eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, ou vai estar escrito aqui, né? Diz assim, Paulo escrevendo a Timóteo, que era filho da fé dele. Timóteo era um jovem pastor, estava passando por muitos problemas no seu ministério, estava sendo muito perseguido, mas Paulo ainda preso, preocupado com a sua igreja, preocupado com esse jovem pastor. Ele fala assim: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Você tem seguido de perto os ensinos do Senhor? Procedimento, intenção, fé, longanimidade, perseverança, amor, perseguições e aflições, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Me lembrei do salmista quando diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas. E na verdade, todos os que desejam viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Guarde isso no seu coração. Todos aqueles que querem viver uma vida sincera diante de Cristo vão sofrer perseguições. Não falo isso para te desanimar, mas para que você se fortaleça na fé. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que fostes inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Conjuro-te, pois, diante de Deus e de Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda, prega a palavra, está tempo fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo como coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, e recusarão dar ouvidos à verdade, voltando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra do evangelista, cumpre bem o teu ministério. Amém? Amém? Lá no final, ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Irmãos, sendo pastor de uma igreja, e como todos pastores de igreja, nós temos uma responsabilidade. Eu não sei se eu já falei isso aqui, mas no dia em que o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, cada um de vocês aqui vão dar conta da sua vida para Deus. Mas aquele pastor que está ali, ele vai ter que dar conta não só da vida dele, mas da vida de todos os vocês. Porque ele foi colocado aqui para tomar conta de vocês, para instruir vocês, para ensinar a vocês, para dar um bom alimento. Porque Deus não deu ovelhas para pastor, mas Deus deu pastores para as suas ovelhas. Então, o que nós estamos aqui é para servir vocês. E tendo a consciência de que um dia eu irei prestar conta a Deus da igreja na qual Ele me colocou como responsável, eu tenho a obrigação de falar a verdade, somente a verdade e nada mais do que a verdade. Eu não posso vir com subterfúgios, eu não posso vir com palavras que não estão escritas na Bíblia, ou pegar palavras isoladas da Bíblia para trazer um ensino que não é a verdade. E Paulo, como sempre, pregando o evangelho de cidade em cidade, aonde ele ia, Paulo pregava a verdade, e tudo que Paulo recebia era pedradas, tudo que Paulo recebia era açoite, Paulo era preso, Paulo era perseguido. Paulo nunca foi aplaudido pelo evangelho que pregava. Por quê? Porque Paulo pregava a verdade, palavras que confrontavam as pessoas. E tem muita gente que não gosta de ser confrontada, tem muita gente que não gosta de ouvir a verdade. Tem muita gente que, se a gente chegar aqui e falar para ele assim, olha, você tem que mudar de vida, é capaz dele pegar e mudar de igreja.
Porque a verdade ele não quer ouvir, ele quer ouvir aquilo que massageia o coração dele. E hoje é fácil nós vermos muitas igrejas por aí, onde as pessoas, onde os pregadores querem falar aquilo que a igreja quer ouvir, e não aquilo que Deus realmente quer que a igreja ouça. Porque seria muito fácil para mim aqui, irmão, chegar, por exemplo, e falar que, olha, Abraão sacrificou o seu Isaque, e você tem que sacrificar o seu Isaque, porque Deus vai te abençoar, Deus vai fazer, Deus vai acontecer, se você fizer o sacrifício do seu Isaque. Só que se esquecem de uma coisa: primeiro, que Abraão não sacrificou nada. Não foi Abraão que foi sacrificar, foi Deus quem mandou: pega o teu filho e oferece para mim. Então eu não tenho o direito de chegar aqui, eu vou sacrificar a meu Deus. O teu Deus te pediu algum sacrifício? Se ele não te pediu, você não tem que dar, porque ele não vai aceitar. E segundo, quando Abraão chegou para sacrificar, Deus aceitou o sacrifício? E ele pediu? Não. Por quê? Porque Deus não aceita sacrifício humano. Não aceita. E aí usa uma palavrinha só para poder pegar os crentes, aqueles mais ambiciosos: olha, você vai fazer isso e Deus vai te dar tanto. Ensinando as pessoas a barganharem com Deus, quando que com Deus ninguém barganha. Porque Romanos fala: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, tudo pertence a Deus. Sua vida é de Deus, nem você é dono de você mesmo. Tudo que você tem pertence a Deus. E na hora que Deus quiser tirar, Ele vai tirar e ninguém vai impedir isso. E na hora que Ele quiser te enriquecer também, Ele vai enriquecer e ninguém vai impedir. Mas Ele vai fazer o que Ele quiser na sua vida. Por quê? Você não se pertence. Eu sou de Deus e Ele vai fazer da minha vida aquilo que Ele quiser. E Paulo, chegando para Timóteo, fala: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Irmão, se você for vasculhar as cartas que Paulo escreveu, você vai ver que Paulo estava sempre exortando a igreja à santidade. Paulo estava sempre exortando a igreja a buscar a Deus. Paulo estava sempre exortando a igreja a viver uma vida com Deus, a combater as heresias que muitas vezes tem no meio da igreja. Lá no livro de Atos, Paulo fala assim: temo que após a minha partida se levante no meio de vós homens devoradores que não pouparão as ovelhas. E nós vemos hoje, por exemplo, né, essa teologia da prosperidade aí, em que as únicas pessoas que eu vejo prosperando são os pastores. Os crentes estão tudo duros, sem dinheiro, sacrificando tudo que tem. E eu não vi um crente, eu não conheço um. Se vocês conhecem, me apresenta. Mas eu não conheço um crente que sacrificou o seu tudo e depois Deus deu em dobro, triplo, quádruplo. Eu ouço as pessoas falarem por aí, mas se é verdade assim não é, eu não sei. Lobos devoradores que Paulo estava falando, que vem aqui, vai falar um monte de abobrinha, tudo o que você quer ouvir. E aí eu vejo, irmãos, que os cultos de hoje, me perdoem falar assim, mas os cultos de hoje não tem sido um culto a Deus. O culto de hoje tem sido um culto a Mamon. Vocês sabem o que é Mamon? Foi ensinado aqui na escola dominical o que é Mamon? O que é Mamon? Mamon é dinheiro. E muitos cultos aí, a maioria do tempo só se fala em dinheiro. E Deus, o Senhor Jesus, não chamou Satanás de Senhor. O Senhor Jesus não chamou lá aqueles homens da época lá de Senhor. A entidade que Deus chamou de Senhor foi o dinheiro. E Ele falou: não se pode adorar a dois senhores. Ou você adora a Deus ou você adora a Mamon. E o que nós temos visto hoje são cultos a Mamon, porque só se fala disso. Um dia eu vi um jovem aí falando aí, está em voga, está aí nas redes sociais, e agora foi até proibido de pregar, né? E eu louvei a Deus por causa disso, porque só está trazendo escândalo, só vem escândalo, 40 minutos tentando trazer o povo para doar dinheiro. 40 minutos, Deus vai te dar ainda ameaçando. O Espírito Santo está falando, o Espírito Santo está falando. Eu nunca vi o Espírito Santo falar sobre dinheiro. Nunca vi. E numa certa vez, acompanhando, assim, às vezes eu acompanho essas coisas, ele falando assim, mas porque diz que é usado, diz que é profeta, né? E eu, cá para nós, irmãos, chamam até de pastor, mas um jovem de 14 anos não tem condições de ser um pastor, não tem bagagem, não tem
firmeza para ser um pastor. Não tem. Né? Com 14 anos tem que estar estudando ainda, tem que fazer teologia, tem que crescer. Né? Davi, quando foi ungido, tinha 13 anos, mas quando foi rei, tinha 30. Foi preparado para ser rei. 14 anos. E dizendo que é profeta. Eu sou profeta, e indagaram a ele lá, e ele chegou e falou assim, mas Deus usou até uma mula para poder falar. Quantos já ouviram alguém falar uma coisa dessa? Vocês já ouviram? As pessoas falam, mas Deus usou até uma mula? Só que quando ele me falou aquilo, me veio uma coisa na cabeça. Realmente Deus ele usou até uma mula para divertir um profeta. Só que se esquece que Satanás também usou uma serpente para enganar uma mulher. Da mesma maneira que Deus usou um animal, o diabo também usou um animal. Só que Deus usou para divertir, Satanás usou para enganar. Agora, por quem ele tem sido usado? Por quem as pessoas têm sido usadas? Cuidado, porque muitas das vezes alguém vai falar aqui em nome de Deus, mas de Deus ele não tem absolutamente nada. Não olha para a minha aparência não, porque Deus usou até um jumento, mas a serpente usou também uma cobra lá, e eu não sei quem é que está falando aí. E conhecereis a verdade vai vos libertar. E Paulo aqui estava divertindo a Timóteo a pregar a palavra, a viver o exemplo que Paulo ele fez. Paulo ele era exemplo. Olha, Paulo fala assim, sede meus imitadores como eu sou de Deus. E ele ainda fala aqui no versículo 13, e na verdade todos os que querem, que desejam viver piamente, o que é viver piamente, irmãos? É viver de uma maneira digna de Cristo. Eu não sei se os irmãos sabem, mas o Evangelho, ele nunca ensinou a multiplicar. O Evangelho, ele nos ensina a dividir. Né? A gente ouve muita gente falar, você vem para Deus, Deus vai te dar isso, você vai te dar aquilo. Mas quando eu ouço Jesus, ele ensinando, ele fala, aquele que tem 2, divida com quem não tem nada. O que Cristo nos ensina é dividir. O que Cristo ensina não é multiplicar. E ainda fala assim, melhor coisa é dar do que receber. Mas o que tem sido ensinado é o quê? Você tem que receber, você tem que ter. Aí eu te pergunto uma coisa, para aqueles que gostam de falar que você tem que ter, que você tem que possuir, embora, irmãos, eu não seja contra a riqueza. Se você quiser ser rico, trabalha, ore, busque, seja rico, né? Passeie, seja tudo isso, mas não se esqueça de uma coisa. Quantos aqui já foram em enterro? Levanta a mãozinha assim, não tenha medo não. Quantos aqui já foram no enterro? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Alguém já viu caminhão de mudança em enterro? Ninguém nunca viu uma mudancinha num caminhão, numa coisa? Nunca viu não? Por quê? Porque não se leva nada. Ninguém dava nada, vai ficar tudo aí. A pessoa pode ser milionária, ter tudo. Morreu, vai sozinho lá dentro do caixão. Não vai levar absolutamente nada. Esses dias eu estava vendo uma reportagem sobre a mansão do Clodovil. Não sei se os irmãos já viram isso, uma mansão dele. Abandonada, tudo abandonado, a família brigando por aquilo ali. Um homem rico, sábio, culto. Partiu, até falava algumas coisas sobre Deus, discordava de algumas coisas que tem por aí, né? Mas está lá a mansão dele, não levou absolutamente nada. E muitas das vezes nós ficamos dentro da igreja degladiando, brigando, querendo, lutando. Às vezes não vem na igreja, chega no domingo que é o dia do Senhor, em vez de vir para a igreja cultuar a Deus. Não, pastor, eu tenho que fazer uma obra extra, eu tenho que trabalhar. Querido Deus que você serve, conhece as suas necessidades e Ele cuida de você. Aleluia, porque a Bíblia fala assim, lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Deus cuida de você. Aleluias. Quando Paulo se converteu, Deus fala para Ananias, olha, vai lá na rua tal, procura fulano de tal, e lá você vai encontrar um certo Saulo e ora por ele. E eu fiquei impressionado, que Deus sabia o nome, e Deus conhecia o endereço da pessoa, o número da rua, o número da casa, e pergunta lá para um Simão Curtidor, vai saber onde é que está lá, naquela casa lá. Ou seja, querido, você não está esquecido, Deus conhece o seu endereço. Eu não sei aonde você mora, mas Deus conhece o nome da sua rua, Deus conhece o número da sua casa, Deus conhece quantos quartos tem, quantos cômodos tem, Deus conhece a sua vida por dentro e por fora. Ele te conhece, Ele conhece as suas necessidades, mas Deus só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Cantamos, Deus é fiel? Sim, Ele é fiel com a sua palavra. Deus nunca disse que seria fiel ao homem, Ele diz que é fiel com a sua
palavra. E se você estiver dentro da palavra, aleluia, Deus ele vai te abençoar. Há um tempo atrás, tinha uma música, Agora é Só Vitória. Já viu? Agora é só vitória. Agora... De vez em quando eu encontrava com os crentes e falava, e aí, irmão, só vitória? Eu falei, querido, olha, esse negócio de só vitória é só se for contigo, porque por mim, de vez em quando, eu sofro umas derrotas aí. Mas o que é perdido para mim, eu estou em Cristo, para mim é ganho, não tem problema não. Se ele tirou, é porque não estava fazendo bem na minha vida. E às vezes a pessoa perde alguma coisa e fica se lamentando, porque se saiu da sua vida, querido, é porque Deus permitiu, é porque não ia fazer bem para você, né? E às vezes a gente só quer ganhar. O Evangelho hoje ensina que você só quer ganhar, parece que o reino de Deus é aqui, quando a Bíblia fala assim, que aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então o que eu tenho que ser rico é lá no céu, eu tenho que juntar tesouro é lá no céu, não importa a vida que eu vivo aqui. Outro dia eu vi uma ilustração que eu achei muito interessante, eu gostei muito, e eu falei até com a igreja. Um certo pastor falou assim, olha, cada um de nós, não sei se vocês já ouviram isso, mas cada um de nós deveríamos ter na nossa casa, num lugar principal da sua casa, onde você vai ver toda hora, um potinho de vidro, uma taça de vidro, de cristal, com uma terra dentro. Mas para quê, pastor? É para quando você olhar para aquela terra, você se lembrar, eu vim do pó e do pó eu vou. É lembrar sempre, eu sou pó e para o pó eu vou. Eu vim sem nada e sem nada eu vou. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu vou para o céu morar com Jesus para sempre, independente se eu tive ou não tive alguma coisa aqui nessa terra. Porque, aleluia, o meu maior tesouro é Jesus. Então, bens materiais não me chamam a atenção nenhum. É bom ter, como eu já disse, mas esse não é o alvo da minha vida. O meu alvo é o céu. O nosso alvo é o céu. Só que no céu não se entra de qualquer maneira. O problema é esse. É a pessoa achar que ela está indo para a igreja e indo para a igreja ela está indo para o céu. Não. Você tem que ir para Jesus. Jesus está na igreja, você é a igreja. Você tem que obedecer a palavra do Senhor. Porque não é chegando aqui dando um dízimo, não é chegando aqui dando uma oferta, que a sua salvação está garantida. Isso aqui não é indulgência. Antigamente, né, na época lá da Idade Média, né, que os padres queriam construir lá a Capela Sistina, queria fazer, inventou uma tal de indulgência. Você vai dar tanto e você vai ter os seus pecados perdoados, você vai dar tanto e você vai ter um pedaço no céu. E tem muita gente que ensina, não com essas palavras, mas você vai dar, você vai ser abençoado. Querido, como é que está a sua vida? Porque se a sua vida não estiver no altar, você pode dar o que quiser aqui, que Deus não aceita, porque Deus não quer a sua oferta, Deus quer, aleluia, a sua vida no altar dele. Prova disso é que temos Abel e temos Caim. Deus aceitou a oferta de um e não aceitou a oferta de outro. Era por causa da oferta? Não, era por causa do ofertante. Aleluia. Por quê? A Bíblia fala assim, que Deus não tem prazer em sacrifício, mas que se obedeça a sua palavra. O crente tem que obedecer a palavra de Deus, e não ache que Deus é moderninho, porque não, Deus fala, eu sou o mesmo ontem, hoje e serei eternamente. Eu já vi crente falando assim, eu prefiro o Deus do Novo Testamento, que o Deus do Antigo Testamento, ele era muito ruim, mas o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. E aí você vai lá, mas Jesus é tão manso, então vai lá em Apocalipse e você vai olhar assim, olha, vão estar debaixo da ira do cordeiro. Mas como é que pode um cordeiro se irar? Mas estavam debaixo da ira do cordeiro. Então quando Deus olha para cá, irmãos, às vezes eu fico pensando, Senhor, quando a igreja se reúne, eu penso lá na minha igreja, eu estou sentado lá, estou pensando, Senhor, quando a igreja que se reúne, qual é o cheiro que chega diante de Ti? Qual é o cheiro que chega diante de Ti? Porque lá no passado, Deus falava assim, olha, as festas de vocês, as solenidades de vocês, as reuniões de vocês, elas fedem diante de mim. Por quê? Porque o povo estava em pecado e não tinha compromisso com Deus. Era pura religiosidade. E Deus não quer religioso. Religioso não entra no céu. Quem entra no céu é aquele que tem o seu nome lavado e remido no sangue de Jesus. É aquele que vive segundo as Escrituras.
Louvado seja o nome do Senhor. São palavras duras, eu sei, mas são palavras que vão te levar para o céu, porque se você não estiver consertadinho diante de Deus, não sobe, irmãos. Não sobe, não tem tempo, a gente não sabe. Você sabe que dia Jesus vai voltar? Não. Você sabe que dia Jesus vai te chamar? Não. Então como é que está a sua vida? Como é que está a minha vida? Paulo lá em Coríntios ele fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Todo dia eu tenho que parar diante do espelho, eu tenho que ver a minha vida. Senhor, chega à noite do seu travesseiro lá, medita como foi a sua vida durante o dia. Será que eu dei testemunho da verdade? Será que a minha vida é digna de Cristo? Será que eu sou um bom soldado de Cristo? Será que no final da minha vida eu vou dizer: puxa, mas eu podia ter feito aquilo, poderia ter feito isso, poderia fazer aquilo? Ou será que eu posso dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé? Aleluia! Porque eu cumpri os mandamentos, eu fiz a vontade do Senhor. E quando eu falo isso, irmãos, é claro que nós vivemos pela graça. Por que o Velho Testamento, o Antigo Testamento, eu vou chamar de velho porque pode soar pejorativo, mas o Antigo Testamento, por que ele não funcionou? Quando eu digo não funcionou, não é porque Deus não faça as coisas que funcionam, não é isso. O Velho Testamento dependia do homem para dar certo, porque era na lei, e nenhum homem conseguiu cumprir a lei. E por que o Novo Testamento deu certo e transforma tantas vidas? Porque não depende do homem, depende de Deus. E ele fala assim: pela graça vocês são salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia, é dom de Deus. Se você está aqui, é de graça, é graça de Deus na sua vida, que Ele tem te chamado, aleluia, para a salvação, mas Ele tem te chamado para uma vida santa e irrepreensível diante de Deus. Essa semana eu estava meditando sobre a vida de Jó, e eu achei interessante que todos aqui, eu acredito, que conheçam a vida de Jó, né? E Deus chama, aparece Satanás lá, e Deus faz uma pergunta para ele: você tem visto o meu servo Jó? E aí Deus vai dar o quê? Um testemunho de Jó. Mas ele antes responde assim: ô Satanás, você tem vindo de onde? Eu venho aí da terra de passear por ela. Ou seja, Satanás está passeando, olhando a minha vida e olhando a sua vida. Agora imagina se Satanás aparece lá diante de Deus e Deus pergunta assim: Satanás, vem cá, você está vindo de onde? Passear da terra aí. Tem visto o meu servo Luiz Henrique? Tem visto o meu servo João? Tem visto minha serva Maria? Tem visto? O que Satanás vai falar de mim? O que Satanás vai falar de você? A Bíblia fala que ele é o acusador. Então, como crentes, irmãos, nós temos que viver de uma maneira digna de levar o nome de Cristo sobre a nossa vida. Eu tenho que ser respeitado por ser crente. Eu tenho que chegar num lugar e fazer a diferença. Eu tenho que chegar num local e um local ser mudado pela minha presença. Por que pela minha presença? Porque o Espírito Santo está em mim, o Espírito Santo está em você. Então quando Ele está, Ele muda, aleluia, o local aonde está. A conversa ela tem que se tornar outra, ela não pode ser a mesma. O crente ele não pode ficar sofrendo escárnio, não injustamente, mas injustamente até pode sofrer, como tem muito sofrido. Mas irmão, se eu sou crente, eu tenho que viver como crente, eu tenho que testemunhar como crente. A minha vida, as pessoas têm que olhar: olha, aquele ali é um servo de Deus, aleluia, e eu tenho que respeitar. Quando falar comigo, olha o que você está falando, porque eu sou um servo de Deus, e eu vivo segundo a palavra do Senhor. Quando eu estou falando eu estou se referindo à igreja, entendam bem isso. E Paulo fala assim, no capítulo 4, conjuro-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que hás de julgar os vivos e os mortos. Um dia nós estaremos diante do julgamento do Senhor.
na vinda do seu reino. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta-te, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino. Olha o que Paulo está falando para Timóteo: repreende quem for digno de repreensão, exorta quem tem que sofrer repreensão. Mas o problema, irmãos, é que o crente quer ouvir: Deus vai te dar, Deus vai multiplicar, Deus vai fazer, Deus vai na tua frente, Deus vai transformar, mas não quer saber. Você tem que mudar a sua vida, você tem que consertar, você tem que tornar-se limpo, você tem que ser uma nova criatura, você tem que ser liberto, porque se começar a falar dessa maneira, aí pronto, o negócio fica difícil. Eu quero o bônus. O ônus, peraí, pastor, não é bem assim não, calma aí, nós vivemos no tempo da graça, mas a graça não foi de graça. A graça exige de você não sacrifício, mas a graça exige de você santificação, a graça exige de você separação, a graça exige de você que viva conforme o Filho de Deus. E Paulo lá, prestes a morrer, Paulo estava preocupado com Timóteo e com as igrejas, e escreve a Timóteo. Se os irmãos continuarem aqui, ele vai falar: olha, ninguém me assistiu no meu primeiro julgamento, traz a minha capa, aí eu fui abandonado, eu estou doente. Lembra quando Paulo disse que tinha um espinho na carne? Segundo os estudiosos, esse espinho é a malária que eu falei aqui. E aí Paulo vai orar a Deus. Paulo, irmãos, olha só, Paulo, olha a estatura de Paulo, espiritualmente falando: Senhor, tira de mim esse espírito aí, esse espinho. Senhor, 3 vezes, tira de mim esse espinho. Senhor, tira de mim esse espinho. Deus fala assim para ele: Paulo, eu não vou tirar nada, porque a minha graça te basta, o meu poder vai se aperfeiçoando na sua fraqueza. Aleluia. Muitas vezes a gente quer que Deus cure, que Deus quer que faça isso, Deus quer fazer aquilo. Irmãos, deixa Deus ser Deus e você é servo. Aleluia. Aquilo que Ele quer fazer, Ele vai fazer, e aquilo que Ele não quiser fazer, Ele não vai fazer. A única coisa que nós temos que ter certeza no coração é a graça dEle me basta. Aleluia, porque o poder dEle vai se aperfeiçoando na minha fraqueza. Ou então a gente tem um hino aí: restitui, eu quero de volta o que é meu, Sara, me restitui, né? E aí quando eu chego lá no livro de Jó, olha, Deus tiraram tudo, seus filhos morreram, você tiraram tudo de você. Aí Jó chega e fala assim: olha, Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então Jó estava mostrando para mim, para você, para Satanás, para os anjos, para o mundo, que ele servia a Deus, não pelo que ele podia dar, mas ele servia a Deus pelo que Deus era. E você tem servido a Deus pelo quê? Qual é a motivação que te leva a servir a Deus? Você está aqui na igreja porque te é conveniente, ou porque você ama a Deus? Você está aqui na igreja, aleluia, porque tem certeza de que o teu Redentor um dia vai te levar para o céu, embora você esteja passando um perrengue. Pastor, eu comprei aí, quem mora perto de Rio, que tem enchente, né? Nós tivemos um tempo de enchente. Pastor, eu perdi tudo, comprei os negócios tudo novinho, e aí veio a enchente, pastor, e levou tudo de volta, levou tudo. E agora, pastor, o que eu vou fazer? Eu já estou cansado, passando por luta. Pastor, o senhor me dá licença, pastor, eu vou ficar um tempo fora, porque eu não estou aguentando com esse negócio não. Imagina se Jó fala assim, mas Jó falou assim: Deus me deu, aleluia, foi Ele quem tirou. Então saiba de uma coisa: tudo que você tem foi Deus quem te deu, aleluia, e na hora que Ele quiser tirar, Ele vai tirar, e o que você tem que fazer é levantar as mãos para o alto e falar: muito obrigado, Senhor, tive por um tempo, mas o Senhor tirou, então louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome, aleluia. Mas os crentes não querem saber disso hoje não, irmãos, não querem compromisso, querem receber de Deus, querem receber as coisas. E eu não culpo eles, culpo esses muitos líderes que têm enganado, que têm chegado, usado isso aqui para enganar, para tirar. E aí eu falo, você vai vendo aí, nós temos aí os pastores mais ricos do mundo estão aqui no Brasil. Olha que coisa absurda, que coisa absurda é essa, em que os homens têm negociado
com as ovelhas, tem tirado tudo que eles puderem tirar. Quanto mais ele puder arrancar de você, ele vai arrancar, vai tirando tudo, porque Paulo falou assim, olha, temo que depois da minha partida se levante no meio de vocês. Quando a luta vem de fora é tranquilo, irmão, o pior é quando está dentro, é quando usam isso aqui, olha, para enganar vocês. Mas engana como? Quando o crente não vem à escola bíblica dominical, quando o crente não estuda, quando o crente não conhece a palavra, aí deixa-se ser levado. Eu acho interessante, vocês podem ver, prestem atenção numa coisa, se vocês ainda não prestaram atenção nisso. Deixa eu ver a hora ali, presta atenção nisso. Eu quero ver alguém pregar prosperidade no Novo Testamento. Já viu alguém pregando prosperidade no Novo Testamento? Ninguém prega prosperidade no Novo Testamento. Por quê? Porque no Novo Testamento não ensina a multiplicar, ensina a dividir. Aí falam de um Abraão, falam de 3 pessoas, Abraão, Salomão, e fala também de Jacó. Geralmente são esses 3 que eles são falados. Só que se esquecem de uma coisa, que a riqueza que Abraão teve foi para distribuir com a sua prosperidade. A riqueza que Jacó teve foi através de muito trabalho, e Deus foi abençoando o trabalho das mãos dele. A riqueza de Salomão, se vocês, irmãos, pesquisarem a riqueza de Salomão, Deus diz que Salomão seria rico, mas Salomão usou de métodos nada certo para poder enriquecer. Pode prestar atenção. Cada mês, Salomão, ele não viveu para o povo, Salomão viveu do povo. Vocês podem ver isso, que quando Salomão ele morre, aí chega Jeroboão, né? Às vezes eu troco o nome, e fala para Roboão que ia assumir o trono. Olha, o jugo do teu pai foi muito pesado, teu pai cobrou muitos impostos. Irmãos, para Salomão, vocês podem ver a lista que dava, cada tribo tinha que alimentar o palácio durante um mês. Era 70 bois, era 90 não sei das quantas, era uma riqueza. Então Salomão vivia numa riqueza absurda, porque ele explorava o povo. E tem muitos pastores hoje que vivem uma vida rica, que vivem uma vida portentosa, que vivem de carro blindado, segurança, relógios caros, roupas caras, enquanto as ovelhas estão sendo tosquiadas, estão sendo exploradas, estão sendo extorquidas. E nós como crentes, nós não podemos aceitar essas coisas. Olha, o meu Senhor, aleluia, Ele deu a vida para que eu tivesse vida. Ele não deu a vida para que eu fosse extorquido e nem enganado por ninguém. Mas aí eu falo isso que junta a famosa fome com a vontade de comer. É o crente que muitas vezes, não estou dizendo todos, tá? Porque eu sei que tem pessoas que passam necessidade e que precisam, aí esses pastores aproveitam disso. Mas crentes inescrupulosos, que só querem dinheiro, né? Querem saber de enriquecer. Aí ouve um negócio desse, opa, deixa eu vir aqui, né? Aí você vai ver empresários botando relógio, botando carro no altar, botando isso, botando aquilo, porque foi enganado, falando que se eles fizessem esse sacrifício, Deus ia dar em dobro. Mas onde está isso, irmãos, na Bíblia? Eu sei que, como foi falado aqui, Deus ama quem dá com alegria, e tudo que você plantar, você vai ceifar. Isso aqui eu sei, né? Isso aqui é bíblico, eu não estou falando disso. Mas o que eu estou falando é, você dar com interesse de ganhar mais. Você dá com interesse do seu dinheiro. Se você deu 100, você vai receber 1000. Nem nas maiores aplicações que tem por aí tem isso. Então é vantagem, né, pastor? Se eu vou dar 100, eu vou receber 1000, então deixa eu dar 1000 que eu vou receber 10.000. Mas a Bíblia não ensina isso, irmãos. A Bíblia não fala isso. Muito pelo contrário. A minha casa, disse Jesus, será chamada casa de oração. Aleluia. O que Deus quer mudar não é a sua vida financeira, mas Deus quer transformar a sua vida espiritual. Deus quer te levar para o céu. Deus quer escrever o seu nome no livro da vida. Deus quer que você viva uma vida de santidade e que o seu nome esteja escrito no livro da vida.
Para Deus não faz diferença se você é rico ou se você é pobre, não, sabe por quê? Porque você vai morar no céu com Ele. Então nós estamos aqui de passagem. Hoje eu estou com 57 anos, não sei se vou chegar até os 60, mas se eu não chegar aos 60 nessa terra, com certeza eu vou estar lá no céu glorificando e exaltando o nome do meu Deus para todo sempre. É a certeza que eu tenho de que eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Então eu não preciso ficar buscando dinheiro, eu não preciso ficar buscando bens materiais. Eu falo como Abacuque, todo crente deveria falar como Abacuque. Oração famosa. Às vezes tem crente aqui que nem conhece o livro de Abacuque, né? Ainda, Senhor, que falte no curral as ovelhas, os bois, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que falte tudo, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ou seja, eu não dependo de nada material para me alegrar-se com o meu Deus. Eu não preciso de nada material para louvar ao meu Deus. Eu não preciso de nada material para dizer que Ele é, porque independente de qualquer coisa, Ele é Deus ontem, Ele é Deus hoje, Ele será Deus amanhã, Ele sempre será Deus. Eu um dia cheguei nessa terra e um dia eu vou partir dessa terra, mas Ele permanece para todo sempre, e aqueles que fazem a sua vontade. Então o conselho de Paulo para Timóteo era justamente isso: olha, repreende Timóteo, porque a igreja vai virar, né? Parece que às vezes eu fico pensando assim, será que Paulo foi arrebatado para os dias de hoje? Não é possível escrever com tanta precisão, mas ele não escreveu por ele escreveu pelo Espírito Santo. E a igreja hoje tem virado ponto de encontro. Já tem igrejas com áreas VIPs, já tem igrejas cobrando ingresso, já tem... É uma coisa assim que eu falo assim, Senhor, o que está acontecendo na sua igreja? Aí eu lembro quando o Senhor falou assim, olha, nos últimos dias apostatarão da fé. Nos últimos dias, apostatar da fé, querido, não é abandonar a igreja como muitos pensam, não. Está dentro da igreja, mas está apostatando da fé genuína. Está dentro da igreja, com a vida toda errada, e está achando que vai para o céu, porque louva, porque chora, porque dá oferta, porque dá dízimo. Às vezes está aqui na igreja fazendo isso, mas na casa tem gato, vive em prostituição, vive mentindo, tem coisas roubadas do trabalho, a vida está toda errada, e chega aqui e acha que está bom. Aí vem o profetinha lá, né? Chega para o camarada, olha, Deus está mostrando que eu vou fazer isso na sua vida, você vai viajar, você vai ser não sei o que, não sei o que. Às vezes o camarada está com a vida toda errada por dentro, e está achando que aquilo é bom. Opa, o negócio aqui está bom, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, mas a verdade que deveria falar, não fala. Por quê? Porque se falar a verdade, não vai ser mais convidado para poder estar naquele lugar. Se for, ou quando é aqueles que cobram, né? Eu vou cobrar tanto aí, olha, você vai vir aqui, mas você vai ter que falar isso, isso, aquilo. Porque se eu cobrar do pastor, né? Ele tem o direito de falar assim, olha, você vai, mas você só vai falar isso, isso e isso. Porque ele está me pagando. Eu estou sendo um produto. Mas eu não vim aqui pago. Eu vim aqui para pregar a palavra de Deus para você, queira ouvir ou não queira. Me perdoem, né, a sinceridade. Mas como pastor eu tenho essa responsabilidade. A igreja, Jesus não vai vir buscar uma igreja de qualquer maneira. De dentro da igreja, Jesus vai tirar uma igreja. De dentro da igreja, Jesus vai tirar. Quem são, pastor? Os que cantam aqui? Os que pregam aqui? Não. Aqueles que andam em uma vida de santidade com Ele. Eu não conheço a sua vida, mas Deus te conhece por dentro e por fora. A última vez que eu estive aqui, eu preguei em Apocalipse, lembram? Aqueles que estavam aqui, lembram? Da carta, eis que tenho contra ti, né? Deus conhece a minha vida, Deus conhece a sua vida, e o maior interesse deles, queridos, não é que você seja conhecido aqui na terra, mas é que o teu nome esteja escrito lá no céu. Mas para que isso aconteça, não depende dele. Por que, pastor? Não depende dele. Porque aquilo que ele tinha que fazer, ele fez. Que foi enviar o seu filho para dar a sua vida por mim, para dar a sua vida por você. Eu não sei se os irmãos viram
Aí está aí na internet, para quem quiser ver, um grupo de jovens lá, antes do show dessa Lady Gaga, conheço pelo nome, não conheço nenhuma música. Eles disseram que estavam ali fazendo um pacto com a Lady Gaga, deles descerem para o inferno. Bom, se tivesse ideia do que é o inferno, se você tivesse ideia do que é o inferno, você não saía nem da porta para fora, você ia querer ficar aqui dentro, santificando a sua vida até o dia em que você morrer. É assim que essa juventude está vivendo nos dias de hoje. Estão fora. E nós vemos a cada dia mais as coisas se deteriorando. Mas lembrem-se de uma coisa, que eu quero que vocês saibam. No dia em que a terra estava podre de pecado, Deus mandou construir uma arca e salvou 8 pessoas. Depois que passou o dilúvio, a terra, algum lugar na terra ainda estava podre de pecado, Deus mandou um anjo lá em Sodoma e Gomorra, tirou Ló de lá e a sua família, sua esposa olhou para trás e destruiu a Sodoma, Gomorra e as 10 cidades ao redor que estavam lá. E agora eu quero te dizer uma coisa, irmãos, esse mundo está fedendo nas narinas de Deus, está podre, e sabe o que vai acontecer? Jesus vem buscar a sua igreja. Então eu quero te dizer, prepara-te, ó igreja, para te encontrares com o Senhor teu Deus.